Olá, pessoal! Finalmente nós chegamos no quarto e último vídeo sobre a discussão de asma ambulatorial em pediatria. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre plano de ação e sobre as principais medicações usadas na asma. Lembrando que no primeiro vídeo nós falamos sobre o diagnóstico, no segundo vídeo falamos sobre a classificação e no terceiro vídeo, que foi o mais longo até agora, falamos sobre o tratamento. Nem eu imaginei que ia ficar tão longo assim. Tá? Para a gente discutir aqui, como sempre estou lembrando, quais são as nossas principais, mas não únicas referências, vai ser a GINA de 2020, que foi publicada agora em abril de 2020, sempre lembrando que esse vídeo está sendo gravado agora, abril de 2020, e as recomendações para o manejo da asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia, que foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia agora em janeiro de 2020. Tá? Então, são referências deste ano. Antes de mais nada, uma das coisas importantes que eu quero deixar destacado aqui é que eu não tenho nenhum conflito de interesse, nem com a indústria farmacêutica, nem com pesquisa clínica, nada disso. E por que eu estou falando isso desde o começo? Eu não falei isso nas outras aulas. Porque eu vou citar os nomes de várias medicações. E vou falar os nomes comerciais também, que sempre é uma dúvida. Vem a família fala, estou usando Alenia, estou usando Symbicort, estou usando Forasec. Então, vou falar um pouco desses nomes para vocês se familiarizarem, que ainda é muito comum usar nome comercial para algumas medicações de asma. Pode ver que na aula de tratamento eu sempre fui pelo princípio ativo. Aqui eu também vou falar do princípio ativo, mas vou correlacionar com os nomes mais famosos, certo? Mas antes de falar de qualquer medicação, a primeira coisa que eu quero falar é sobre plano de ação. Tá? Isso é uma das coisas que fica muito bem documentado na GINA, que todo paciente deve ter um plano de ação e esse plano de ação deve ser por escrito. Eu estou um pouco aí em cima da palavra escrito, mas é isso, o plano de ação por escrito. Tá? E o que deve ter nesse plano de ação por escrito? O paciente deve ter reconhecer os sintomas de piora ou então ter parâmetros de peak flow de piora para poder fazer mudanças pontuais no tratamento, tanto de resgate quanto de manutenção, para poder decidir como que ele vai manejar a crise. Nesse plano de ação por escrito, também deve conter quando que ele deve introduzir corticoide oral. Tá? Uma das coisas que é preconizada na GINA é que o paciente tenha o controle desse uso do corticoide oral. E quando ele deve procurar o serviço de saúde. Tá? Então, são essas as bases de um bom plano de ação. Aqui tem uma figura que eu extraí da GINA que acaba sumarizando um pouco o que eu estou falando. Que o paciente precisa ter um automanejo da asma, uma educação no automanejo. E isso requer que ele saiba monitorar os próprios sintomas, ou então que ele reconheça a sua função pulmonar através do peak flow, e que ele tenha esse plano de ação por escrito e que ele tenha segmento regular. E aí o que acontece? Tem que começar aqui, quando os sintomas estão muito leves, para impedir que chegue aqui, quando o quadro está severo. Então, para todos os pacientes, o que é a primeira coisa que tem que fazer quando começa a ter sintomas? Aumentar a medicação de alívio ou adicionar a medicação de alívio, se não estiver utilizando. Fazer aumento da medicação de controle, aumentar a dose da medicação de controle e ver qual que é a resposta, como é que o paciente responde a isso. Num segundo momento, se de repente ele teve uma crise mais grave, ou se no peak flow está abaixo de 60% do esperado, ou se ele não está melhorando depois de 48 horas deste tratamento inicial, o que é preconizado? Para continuar a medicação de alívio, para continuar a medicação de controle, mas só que para começar também prednisolona, essa dose que está aqui, obviamente é a dose de adulto, para a criança vai ser por quilo. E contatar o médico que faz o acompanhamento. Tá? Então, é esse o princípio de funcionamento de um plano de ação. O que significa aumento da medicação de alívio? Depende do que o paciente usar para a medicação de alívio. Nós já discutimos na última aula que uma das coisas que a GINA tem mais valorizado é o uso de formoterol com corticoide inalatório em baixa dose como medicação de alívio. E aí, se aquele que já usa para controle e para alívio,
nesse momento o que ele vai fazer é aumentar a frequência dessa medicação. Em vez de fazer de 12 em 12, fazer de 6 em 6 horas. Uma coisa importante, que eu não citei na outra aula, mas aqui que é importante citar, que tem que ver qual que é a formulação que ele está usando, porque, por recomendação, ele não deve passar de 72 microgramas de formoterol. Eu vou mostrar mais para frente as apresentações de formoterol, mas normalmente elas vêm ou com 6 microgramas por dose ou com 12 microgramas por dose. Se eu estou falando para não passar de 72 microgramas, então seria no máximo 6 puffs por dia daquele de 12, do que tem uma concentração maior. Tá? Então, no máximo 6 por dia. Normalmente, para manutenção, é feito 24 por dia, porque vai fazer de 12 de manhã e de noite. Então, o máximo que pode aumentar é até 6 puffs. Tá? Se usa de medicação de alívio beta-2 de curta, vai iniciar o uso do beta-2 de curta, porque não vai usar continuamente. Vai usar só na hora da crise. Então, sentir os primeiros sintomas, reconhecer o que está entrando, tendo sintoma, vai usar o beta-2 de curta. Aumento da medicação de controle. Se for o corticoide formoterol, quando eu estou introduzindo como alívio, eu automaticamente já estou aumentando o controle. Aumentar a frequência é a mesma coisa. Agora, se é aquele que usa corticoide inalatório com beta-2 de curta, que é o que a maioria dos nossos pacientes fazem, existe evidência, mas isso é para adultos, de aumentar a dose do corticoide inalatório. Existem estudos em criança também. E aí o que eles falam é de até quadruplicar a dose. Então, por exemplo, aquele paciente está fazendo um puff de corticoide inalatório de 12 em 12 horas, aumentaria isso até o total, se ele está fazendo 2 puffs por dia, aumentaria para 8 puffs por dia. Então, uma dose bem mais elevada. Tá? Então, isso é uma coisa que em adulto já está bem estabelecido e em criança tem sido bem estudado. O que a Gina destaca aqui é que a evidência nesse momento é para adultos. Tá? Agora, se a exacerbação foi grave, seja porque os sintomas estão muito intensos, ou seja porque o peak flow deu um pico de fluxo 60% abaixo do esperado, ou se não houve melhora após 48 horas de tratamento, usando ou beta-2 de longa, o formoterol, né, no caso, com corticoide inalatório, ou usando o beta-2 de curta, está na hora de entrar em contato com o médico que faz segmento e está na hora de começar o corticoide oral. O que eles preconizam de corticoide oral? A prednisolona também, 1 a 2 miligramas quilo dia, dado preferencialmente pela manhã. A gente tem muito hábito de prescrever prednisolona de 12 em 12 horas, mas a Gina argumenta que poderia ser de manhã, uma vez ao dia. E por que de manhã? Porque de manhã é o nosso pico do nosso cortisol endógeno. Então, fisiologicamente, metabolicamente, faz mais sentido dar esse corticoide inalatório pela manhã. Tá? Só que tem um detalhezinho, porque eles colocam que essa estratégia não é indicada para crianças com 5 anos de idade ou menos. Por quê? Porque não tem muito estudo nesse sentido. Nós, do ponto de vista prático, temos uma outra preocupação, que é a preocupação dessa prednisolona virar um xarope para tosse. Toda vez que eu estou com tosse, toda vez que o paciente está tossindo um pouquinho, nariz escorrendo, vou lá e dou prednisolona. E aí começar a ter um uso indiscriminado de prednisolona. Então, o que eu digo é o seguinte, por mais que a Gina fale que a partir de 6 anos o paciente tem autonomia para fazer isso em casa, é importante que vocês avaliem caso a caso, para que, de repente, eu não tenha uso exagerado desse corticoide. Tá? Então, é uma estratégia que é interessante. E por que é interessante? Porque muitas vezes o paciente fica esperando a chegada ao pronto-socorro para receber o corticoide. E o atraso nesse início do tratamento favorece que ele evolua com crise grave. Se, de repente, esse paciente já tivesse sido tratado antes, talvez ele não estaria assim. Por outro lado, se de repente usar toda hora, eu vou começar a ter os efeitos colaterais de corticoide. Tá? Eu sempre cito uma vez, ainda na época que o nosso pronto-socorro era porta aberta, que eu estava lá de plantão no fim de semana e chegou uma mãe que falou, olha, doutor, eu tenho meu filho, ele já tem diagnóstico de asma, eu já faço acompanhamento dele, ele já teve crises graves, eu tenho até oxímetro em casa. Eu já fiz o salbutamol, fiz 4 puffs 3 vezes de 20 em 20 minutos,
não melhorou. Eu dei prednisolona e ela falou a dose que ela deu prednisolona, isso equivalia a 2 miligramas quilo dia. Repeti os puffs 3 vezes de 20 em 20 minutos e eu medi a saturação e estava 88%. Por isso que eu achei melhor trazer para o pronto-socorro. Qual que foi a minha vontade na hora? Eu falei, olha, pega meu carimbo, vai lá e prescreve, porque você está sabendo tudo para fazer de tratamento de asma. Então, uma pessoa dessa, é tranquilo que ela tenha em casa o corticóide, porque ela vai saber usar com moderação. Mas não é todo paciente que é assim. Mas isso só reforça a questão que eu tenho destacado desde o começo, que é importante que a gente eduque o nosso paciente para ele se tornar assim. Porque a asma é uma doença crônica, a asma não tem cura, mas tem tratamento. E a família tem que saber manejar muito bem esse tratamento. Bom, aqui o que eu trouxe? Eu vou até sumir um pouquinho da tela. Eu trouxe aqui alguns exemplos de planos de ação. Não tem muito aqui nada brasileiro. Esse daqui, ó, se vocês forem ver, é inglês, é britânico. Tá? Só que ele tem uma tradução para o português. Eu peguei no site mesmo da Sociedade Britânica de Asma. Tá? Aqui são 2 páginas. Tem essa e tem essa próxima página aqui. Então tem essas 2, certo? Então o que acontece? Já é um formulário que ele vai colocar o nome, vai colocar o que desencadeia a asma, qual que é a próxima consulta dele, tudo, tem aqui detalhes, alguns sinais de alarme para ele se orientar. Não se preocupem muito em relação ao português, porque é português de Portugal, né? Então é um pouquinho diferente. E aqui na próxima página, pico de fluxo, se ele faz, qual que é a medicação de prevenção, ele até coloca para colocar o nome e a cor. É muito comum a gente ouvir isso, a família falando, eu uso a bombinha azulzinha, eu uso a branquinha. Né? Por isso que é importante ter registrado em algum lugar, porque de cabeça são muitas opções de medicação, a gente não vai saber todos de cabeça. Tá? Aqui, então, vai ter embaixo qual que é o inalador que ele usa, a rotina dele, e aqui é quando começa a piorar os sintomas, o que tem que fazer, e quando tem sintomas mais emergenciais, o que ele tem que fazer. Tá? Então, esse é um exemplo só. Tem nesse mesmo site o exemplo para criança, mas esse eu não achei traduzido para o português, eu só achei em inglês. Mas se a gente for ver, os princípios são semelhantes, o que desencadeia, como que é meu plano de asma, falo até para ter uma foto aqui, quais são as medicações usuais, que, por exemplo, esse é bem interessante para levar para a escola. Né? E tem outros modelinhos aqui. Então, por exemplo, esse é da Sociedade Canadense. Né? Então, também é um modelinho de 2 páginas com várias perguntas. Né? O que é importante aqui nesse contexto? Que seja uma coisa muito assim direcionada para o paciente, que o paciente entenda. Né? Então, para a criança é muito comum a gente falar, olha, quando está afundando a barriguinha quando respira, quando está afundando o pescocinho, quando a criança está com dificuldade para respirar, você vai fazer 4 puffs, 3 vezes de 20 em 20 minutos. Melhorou, você vai avaliar e manter, se necessário, de 6 em 6 horas. Não melhorou? Aí vai depender da família. Ou a gente vai orientar a dar a prednisolona e ver o que acontece, ou a gente vai orientar a procurar o pronto-socorro. Vai depender de qual é a relação de confiança que a gente tem para a família. Tá? Então, o que a gente orienta no dia a dia? Que vocês escrevam essas orientações num papel, num receituário, e bem de acordo com a linguagem que cada paciente vai entender. No ambulatório, nós não temos nenhum plano de ação pronto desse, porque a nossa intenção é que faça individualizado para cada paciente. Tá? Então, acho que esse é um ponto aí importante que deve ser valorizado nas consultas. Bom, de plano de ação que eu tinha falado é isso, voltei aqui para a tela, e agora vamos falar sobre as principais medicações que a gente tem para usar no tratamento da asma, no controle da asma, certo? Então esse é o próximo passo, eu só vou me ajeitar aqui na tela para ficar melhor. Então o que acontece? Quando a gente fala de opções medicamentosas na asma, eu posso pensar em medicações de resgate ou em medicações de manutenção. E cada uma dessas eu vou citar aqui dessa lista. Então, medicação de resgate, beta-2 de curta, famosa bombinha de salbutamol. Tá? A bombinha de salbutamol é padronizada, ela é de 100 microgramas. Algumas vezes vocês vão ver escrito 120 microgramas, mas só que é 20 de recipiente, de princípio ativo é só 100 microgramas mesmo.
Um grande problema é qual que é a dose ideal, né? Se for ver na GINA, ele dá uma dose muito ampla. Ele fala que numa crise, o médico pode prescrever de 2 a 10 puffs, mas só que não dá um corte disso. Tá? Ele fala que para os maiores de 4 a 10, para as crianças de 2 a 4, é só isso que ele faz um pouco de diferença. Se a gente for pegar na Sociedade Brasileira de Pneumologia, o que eles orientam é fazer um puff a cada 3 quilos até o máximo de 10 puffs por vez. Tá? Se for pegar o que a gente faz no dia a dia no HU, vocês já devem ter notado que a gente usa uma dose meio padrão de 4 puffs para todo mundo e aquele que está mais cansadinho a gente acaba prescrevendo 6 puffs. Mas essa decisão é completamente empírica. Tá? A gente vai preferir sempre o puff do que a medicação em inalação, porque o puff libera partículas menores que atingem áreas mais distais do pulmão. A eficácia é maior. Tanto é que com doses muito menores a gente consegue a mesma eficácia. Tá? Tem diversos nomes comerciais para o salbutamol. O mais famoso é o Aerolin, né? Então as famílias estão falando de Aerolin em geral é o salbutamol. Ela vem com 200 doses, tá? E o valor para comprar é algo entre 20 e 30 reais por aí, mas se a gente fornecer uma receita escrito direitinho, como está escrito aqui em cima, salbutamol, spray 5 microgramas jato, ou salbutamol spray oral, vai estar escrito assim em alguns lugares, as famílias conseguem retirar a medicação na rede básica sem ter que pagar nada por isso. Tá? É importante renovar a receita de salbutamol a toda consulta. Às vezes a gente dá uma vez, a família fala que tem em casa, só que tem duas preocupações. Às vezes vai usando e não tem muito controle de quando vai acabar. Como usa sob demanda, por mais que saiba que tenha 200 doses, não dá para saber exatamente quantas doses já foram. E outra questão é que às vezes pode passar a validade se o paciente está muito tempo sem usar. Tá? Outras apresentações do salbutamol. Tem o salbutamol em inalação, tá? Para fazer inalação. Normalmente a gente dilui esse salbutamol em 5 ml de água e aí vai fazer 5 ml de soro fisiológico, desculpa, e aí vai fazer a inalação. É nesse conta-gotas aqui. Se vocês forem olhar, tem umas marquinhas aqui. O que são essas marquinhas? É de 0,25, de meio e de 0,75. E a recomendação é essa: abaixo de 10 quilos, 0,25 ml. De 10 a 20 quilos, meio ml. Acima de 20 quilos, 0,75 ml. Tá? Esse frasquinho vem com 10 ml e custa de 15 a 20 reais. Tá? É mais barato que o spray, mas só que vai dar muito menos doses que o spray. Não vai chegar nessas 200 doses que o spray chega. Tá? Só para vocês terem uma ideia aí de dosagem, se eu pegar a dosagem aqui do meio, que é meio ml, se são 5 miligramas por ml, isso significa que meio ml são 2,5 miligramas, a metade disso. Tá? 2,5 miligramas são 2.500 microgramas. 2.500 microgramas equivalem a 25 puffs. Ou seja, quando a gente prescreve em solução para inalação, a dose é gigantescamente maior do que se fosse em puff. E por que é assim? Porque perde-se boa parte da medicação. Vai para fora, a criança está inalando, vai para o quarto inteiro. Tá? Então, o que acaba acontecendo é que o aproveitamento é baixo. A eficácia é menor do que fosse em puff. Ninguém vai fazer 25 puffs de salbutamol para ninguém, tá? Porque o efeito colateral vai ser tremendo, porque a absorção vai ser muito maior. E ainda tem que tomar cuidado, porque tem uma segunda apresentação inalatória, que é esse salbutamol em flaconete. Aqui o flaconete é esse recipiente aqui, que na verdade o que acontece? É uma soluçãozinha que vem 2,5 miligramas em 2,5 ml. Eu acabei de dar no exemplo anterior que meio ml da solução anterior, né, que é aquilo que eu faço de 10 a 20 quilos, tem 2,5 miligramas. Então, qual que é a intenção desse? Esse daqui, eu não preciso diluir em nada. Eu vou lá, quebro a ampola, coloco na inalação e deixo fazer a inalação para o paciente. Tá? Então, é desse jeito que vai fazer. Vem 20 flaconetes, ou seja, vai dar para 20 inalações e o preço também é algo ao redor aí de 15 a 20 reais. Tá? Então, quando eu vou prescrever o salbutamol inalatório, eu tenho que deixar claro se eu quero de 5 miligramas por ml ou se eu quero de 2,5 miligramas em 2,5 ml.
porque se eu prescrever trocado, vai dar doses completamente diferentes. Tem que estar muito atento em relação a isso. O fenoterol, famoso Berotec, é o nome comercial mais famoso, preconizado uma gota a cada 3 a 5 quilos. Ele é menos seletivo que o salbutamol, logo ele tem muito mais efeito colateral que o salbutamol. Só que ele é muito mais barato, a 5, 7 reais no máximo. A questão é que ele está sendo descontinuado. Então, é bem provável que daqui em diante a gente não tenha muita disponibilidade de uso do fenoterol em gotas. Tenha mais o salbutamol e a gente vai dar preferência para o spray para melhor eficácia. Existe também fenoterol spray, mas o que acontece? Ele vai ter um preço semelhante ao do salbutamol. Ele também tem essa questão de não ser tão seletivo quanto o salbutamol, vai ter mais efeito colateral que o salbutamol pelo mesmo preço. E não vai ter na rede pública. Então, ver usar Berotec Spray ou Fenoterol Spray é muito raro, tá? Mas é só lembrar que existe essa possibilidade. Uma das dúvidas dessas medicações de curta é saber quando ainda tem medicação, quando não tem mais. Né? Porque como eu vou usando só quando tem necessidade, eu vou usando aleatoriamente, o que acaba acontecendo é que depois de um momento ela vai acabando, eu não tenho como saber. Aqui é um jeito prático de saber. Eu tiro a parte plástica do inalador, pego só a parte metálica da bombinha e coloco no recipiente com água. Se afundar, é porque está cheio. Se boiar, é porque está vazio. E aqui vai ter o meio termo. Tá? Então, assim a gente consegue saber se ainda tem medicação ou não. E é uma dica interessante de passar para as famílias, porque às vezes ficam perdidas se ainda tem medicação ou não, e corre o risco de estar fazendo lá a bombinha de um dispositivo que já está vazio, que só está saindo um spray do recipiente, porque faz barulho do mesmo jeito, mas não está saindo a medicação. Se vocês pegarem, se vocês manipularem, vocês vão ver que a bombinha cheia é muito mais pesada que a vazia. Mas às vezes demora um tempo para perceber isso, não é uma coisa tão óbvia. Você tem que ter muita, vamos dizer assim, familiaridade com a medicação para poder perceber isso. Bom, outra medicação que eu vou citar aqui é o anticolinérgico de curta ação, né, o famoso ipratrópio. Tá? O que acontece aqui com o ipratrópio? Ele também tem doses que vão de acordo, não com o peso, mas com a idade da criança. Até 1 ano, 10 gotas, de 10 a 20 anos, 20 gotas, e acima de 10 anos, 40 gotas. Tá? Não vale aquilo que vocês veem em muito PS, que prescreva o Berotec e o dobro da Trovente. Tá? Não é assim que é prescrita, por faixa de idade. Tá? Qual que é a grande vantagem do ipratrópio? É uma medicação que sabe-se que fazer as 3 inalações iniciais lá com o ipratrópio melhora o score clínico da asma, diminui a chance de internação de um asmático. Contudo, ficar fazendo em casa de 6 em 6 horas ipratrópio não tem nenhuma evidência de eficácia que faça a diferença. O Gina até cita isso. Tanto é que o ipratrópio não entra no plano de ação lá nem na medicação de resgate. Pode ver que eu não citei em nenhum momento. Eu estou falando porque vocês vêm usar muito no dia a dia. E para vocês entenderem o porquê que eu não estou citando. Mas não é uma coisa que faria rotineiramente. É aquele que chegou no PS, tem crise moderada grave, eu faço as 3 inalações seguidas para tentar tirar da crise. Tá? Tem disponível inalatória e tem disponível em spray também. Recentemente, o nosso pronto-socorro adquiriu o spray. E aí a dose recomendada é de 4 a 8 puffs a cada 20 minutos. Tem gente que está tentando pegar a dose do inalado e convertendo para spray. Não é assim que funciona, porque o princípio é o mesmo que eu já tinha citado do salbutamol. Na inalação, perde-se muito. No spray, o aproveitamento é melhor, então a dose em microgramas vai ser muito menor. Tá? Relação corticoide oral. Eu já citei que o nosso corticoide oral é a prednisolona. A formulação mais famosa que vocês mais vão encontrar de prednisolona é essa de 3 mg por ml. Tá? E a dose preconizada normalmente é de 1 a 2 mg quilo dia, que para o tratamento de uma asma a gente vai usar de 3 a 5 dias. Tá? Uma coisa que tem que tomar cuidado é que a gente fica prescrevendo medicação por quilo
Só que se a gente for assim eternamente, a gente começa a prescrever doses, às vezes, mais altas do que receberia um adulto. Né? Às vezes chega aquela criança com 40 quilos, a gente quer prescrever 80 miligramas de prednisolona. Não é isso que seria prescrito, por exemplo, se ele estivesse no pronto-socorro adulto. O que é a dose recomendada pela GINA? Essa daqui que eu coloquei é a recomendação da GINA. Abaixo de 2 anos, dá no máximo 20 miligramas por dia. Entre 2 e 5 anos, dá no máximo 30 miligramas por dia. Entre 6 e 11 anos, dá no máximo 40. E acima de 11 anos, no máximo 50 miligramas por dia. Tá? É uma medicação que é barata também, que é disponível na rede também. Por isso que eu citei aquela preocupação de não virar a medicação para tosse e acabar usando a todo momento. Predsim, Prelone são os nomes comerciais mais famosos, mas não são os únicos. E aí vamos falar propriamente dos corticoides inalatórios. A GINA aqui faz tabelas de acordo com faixa etária. Então, por exemplo, essa daqui é acima de 12 anos. E aí tem os diversos corticoides e o que é considerado dose baixa, dose média e dose alta. Tá? O corticoide que nós mais vamos usar aqui no ambulatório, no nosso dia a dia, é a beclometasona, que é a primeira que ele cita aqui. Por quê? Porque aqui é disponível na rede pública de saúde. É aqui a gente vai conseguir retirar na rede. Por isso que ela é mais usada. E aí já temos um problema, que aqui eles colocam 2 beclometazonas. Mas eu vou falar, nossa beclometasona é HFA. Aqui eles colocam as 2 HFA. HFA é o propelente. Antigamente era CFC, só que o CFC é aquele que destrói a camada de ozônio, e totalmente o HFA. E aí eu tenho a partícula normal e a partícula extra fina. Tá? A nossa beclometasona, ela é de partícula normal. O recipiente dela, além do HFA, é glicerol. Isso faz com que as partículas sejam maiores. Tá? E aí a gente vai considerar uma dose baixa de 200 a 500 microgramas por dia, uma dose média de 500 a 1.000 e uma dose alta acima de 1.000. Tá? E aí tem os outros corticoides que basta a gente olhar a tabela e consultar. Entre 6 e 12 anos, entre 6 e 11 anos, os mesmos corticoides que a gente vai usar, então, esse primeiro, a dose baixa é de 100 a 200, a dose média é de 200 a 400 e a dose alta é acima de 400. E abaixo de 5 anos, se vocês lembrarem a discussão que nós tivemos na aula passada, o que eles preconizam é começar com a dose baixa e, se o paciente estiver mais grave ou se não responder bem, dobrar a dose baixa. Então, por isso que só aparece a dose baixa. Que para a beclometasona, a dose baixa é 100 microgramas por dia. Como o PUF é de 50, seria 50 de 12 em 12. E a dose alta seria o dobro dessa dose, certo? Ou mais. Aqui, acho que é interessante vocês saberem, essa tabela eu retirei do guia lá das recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Por quê? Porque vai ter a mesma tabela de doses, mas só que essa tabela de doses, ela está sintetizada para as medicações que estão disponíveis para a gente. Tá? A única questão aqui é que eles consideram a nossa beclometasona como se fosse a beclometasona extra fina. Né? Então, eles usam a dose menor. E não é. A nossa beclometasona não é extra fina. Tá? Então, isso tem que corrigir. Mas mesmo aqui abaixo de 6 anos, eles colocam a referência certa. Tá? Então, a gente consegue, de repente, ver as medicações que estão disponíveis para a gente. Então, acho que por isso que é interessante ter o guia também brasileiro nesse sentido. Tá? Como eu já disse, a beclometasona, então, é o corticoide inalatório que a gente mais vai usar. Tem o PUF de 50, de 200 e do 250, sendo que o que acontece, o de 50 é considerado infantil e de 200 e 250, a depender do lugar, não libera quando a receita é para criança, porque fala que é para uso adulto. Tá? Uma estratégia a gente às vezes faz, quando quer dar doses dessa uma criança, é fazer um receituário falando que libera para o uso infantil dessa medicação. Tá? Também existe flaconete para fazer inalação, mas deve ser evitado porque tem uma eficácia menor e fica espalhando o corticoide aí para o rosto todo. Tá? O nome comercial mais famoso é o Clenil, e aí na rede básica é ele que é distribuído,
o de 50 ou o de 200. Tá? São essas as duas doses. Tá? Então, estejam atentos em relação a isso. Volta e meia a gente pega, o paciente tem que voltar, porque prescreveram receita com 100 microgramas, com 150. Não existem essas apresentações. Ou prescreve de 50, e se quiser dar mais, uma dose maior, faz vários puffs, ou prescreve de 200, certo? O preço, se for comprar, algo entre 35 e 60 reais, mas se a gente der a receita direitinho, a família vai lá e tira na rede. Budesonida é outro corticoide muito utilizado, ele pode ter em spray, pode ter em cápsula inalatória, como esse desse dispositivo aqui, ou pode ter em solução para inalação, que é aqui as flaconetes que já vem com a inalação pronta. Tá? É muito usado para asma, mas também é usado muitas vezes para tratamento de laringite, principalmente esse inalatório, certo? As apresentações são de acordo, então, com o dispositivo usado e um preço semelhante até semelhante ao preço da Beckley. Fluticasona tem spray, tem pó seco, que é esse dispositivo em discos, e tem também solução para inalação. O nome mais famoso é o Flixotide e é um pouquinho mais caro, entre 50 e 70 reais. E a mometasona é outro corticoide inalatório que a gente tem disponível. Ele é em cápsula, que vem pó dentro para inalar, de 200 ou de 400 microgramas. O nome comercial mais famoso é Oximax. E também um preço aí que varia de 40 a 60 reais. Ou seja, deu para ver que corticoide inalatório como um todo, se a família for comprar, vai ser por aí uns 50, 60, no máximo 70 reais, considerando esse valor para um mês de tratamento. Então, vai gastar isso todos os meses. Tá? A depender da medicação, se for spray, ainda vai ter que, no primeiro momento, comprar o espaçador. Na rede, você consegue retirar a beclometasona, só o espaçador que tem que ser comprado. Comprar um espaçador é uns 40, 50 reais atualmente. Tá? Só que aí vem sempre a dúvida, tem algum corticoide que é melhor? Tem algum que eu deveria prescrever mais? Que eu já ouvi muita gente falando, meu paciente não melhora, porque não melhora porque está usando a beclo do posto. Se usasse outro corticoide, meu paciente já está melhor. Para responder essa pergunta, eu trago aqui um estudo que fez a comparação de corticoides inalados para o tratamento de asma. E aí, quando a gente vai ver em relação ao corticoide, o que a gente quer saber é se ele é eficaz e se ele tem menos efeitos colaterais. São as duas coisas importantes. Tá? Aqui eu sublinhei aqueles que nós temos disponíveis. A beclometasona, a budesonida, a fluticasona e a mometasona. Tá? O que acontece aqui? Eu estou deixando destacado duas características importantes. A afinidade com o receptor, que veja que a fluticasona e a mometasona são os que têm maior afinidade, e a absorção oral, o quanto que acaba sendo absorvido para ter efeito sistêmico, que são os que têm menor absorção, a fluticasona e a mometasona. Ou seja, se a gente pensar de perfil de eficácia e segurança, talvez esses fossem os melhores. Só que a gente tem que ver isso no dia a dia. Quando eu tento falar que alguém é melhor, eu estou falando aqui, esse estudo demonstrou que esses dois corticoides foram mais eficazes. E o que é eficaz? É aquele resultado que é obtido em condições ideais, por exemplo, no estudo controlado. Mas eu tenho que ver a relação da efetividade e da eficiência. O que é efetividade? É o resultado obtido na vida real, onde vai importar a questão de técnica, de adesão, de preferência, de comorbidades. E a eficiência vai afetar a questão do custo-benefício. Se a gente pensar até na efetividade, vai entrar o custo. Porque, de repente, se eu tenho um corticoide que é ótimo, mas que é muito caro, a família vai tentar poupar, vai tentar usar menos e vai acabar sendo menos eficaz. Então, o que acontece? Nesse estudo, eles fizeram uma comparação de custo, quanto mais alto aqui, maior o custo, com qualidade de vida. Quanto mais para cá, maior a qualidade de vida. E aí pintaram de cada corzinha como que foi o custo para aquele paciente, a melhora da qualidade de vida. Deu para ver que budesonida, que é o que está em verdinho aqui, foi o que teve a pior relação. Né? Teve os custos mais elevados e teve mais para cá em relação à qualidade de vida. Quando eu pego aqui quem está aqui embaixo com baixo custo e eficácia maior, é a beclometasona. E
a fluticasona fica bem aqui no meio do caminho. Tá? Então, o que acontece? Se a gente pensar em eficácia, talvez a fluticasona seja melhor. Só que se a gente for pensar em eficiência, em resposta final, a beclometasona certamente é melhor. Tá? Então, isso faz todo sentido que a gente use a beclometasona como medicação para os nossos pacientes. Então, se de repente tem alguém que fala, meu paciente não está melhorando porque está usando beclometasona, a verdade não é essa. Ele não está melhorando ou porque precisa de uma dose maior, ou porque ele está usando técnica inalatória adequada, ou porque eu errei o diagnóstico, ou porque ele não tem aderência, e não porque aquela história, se fosse fluticasona, ele ia estar bem. Tá? Não é uma verdade. Vejam que a tabela do GINA coloca a dose baixa, média e alta. Se eu usar as doses equivalentes, eu tenho que esperar uma resposta equivalente. Bom, uma coisa que também é interessante no consenso brasileiro, que acho que vale a pena que vocês também deem uma olhada, é que eles colocam os nomes comerciais mais famosos dessas medicações, que eu já citei para vocês, e os dispositivos usados em cada uma dessas situações. Eu acabei citando aqui a maioria dessas medicações e dispositivos. E vem, inclusive, a faixa etária aprovada por bula. Tá? Então, por exemplo, aqui eles colocam que o de 50, como eu tinha falado, o Clenil de 50 para criança e adulto, mais de 200 ou 250 seria somente para adulto, que é aquilo que eu tinha dado exemplo. Budesonida por bula só é liberada acima de 6 anos. A fluticasona depende de qual eu vou prescrever. O discos é só a partir de 4 anos. Se for spray de 50, a partir de 1 ano. Mometasona só a partir de 12 anos. Também foi aquela que mostrou uma grande eficácia, mas não uma efetividade grande. E aí ela só seria para as crianças maiores, adolescentes e adultos. Certo? Então acho que vale a pena ter essa referência, porque tem um local onde vocês podem consultar. Aqui o que eu quero mostrar para vocês rapidamente é um outro vídeo, é um vídeo do YouTube que não foi produzido por nós. Eu vou colocar o link embaixo e que ele demonstra como usar o espaçador. Tá? Então eu vou sair um pouquinho de tela e vou colocar o vídeo para vocês. O nebulímetro é um dispositivo que libera uma névoa, chamada de aerossol, que contém o medicamento. O nebulímetro, ou bombinha, pode ser acoplado a um espaçador para facilitar sua utilização. Os espaçadores aumentam a quantidade de medicamentos que chegam aos pulmões e facilitam a técnica de inalação. Os espaçadores são dispositivos plásticos com volume de 300 a 600 ml, onde se encaixam os nebulímetros. O uso do espaçador permite a inalação com respirações múltiplas no ritmo respiratório normal, facilitando o uso. Também pode ser usado sem a pausa respiratória após prender a respiração. Remova a tampa do bocal. Encaixe o espaçador no nebulímetro. O conjunto deve ficar firme, de preferência sem orifícios de vazamento. Agite vigorosamente 5 a 10 vezes o conjunto inalador-espaçador com o bocal para baixo para garantir a mistura dos medicamentos com os gases propelentes. Segure o inalador na posição vertical, entre o indicador e o polegar. Expulse o ar dos pulmões lentamente até não poder expelir mais o ar. Coloque o bocal do espaçador entre os lábios. Pressione firmemente o inalador entre o indicador e o polegar para liberar o aerossol. E, ao mesmo tempo, comece a puxar o ar pela boca. Aqui eu só queria fazer uma pausa, deixa eu aparecer de novo aqui. Esse vídeo ele é muito bom, mas tem uma parte que eu acho que ele acaba pecando um pouquinho, que é esse momento. Primeira coisa a comentar só é um espaçador que ele tem um modelo um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas que ele é eficaz do mesmo jeito. Os nossos são mais modernos, são valvulados, esse vídeo é um pouco mais antigo. Só que se vocês forem ver no vídeo, ele aperta o espaçador, ele puxa o ar e ele fica respirando. Não é isso. Você vai apertar, vai puxar e vai prender o ar. Vai contar até 10 com o ar preso e depois vai soltar o ar bem lentamente. Tá? Não é para ficar respirando várias vezes. Você só vai respirar várias vezes se usar o espaçador com máscara.
né? No caso aqui, como está usando sem máscara, o que seria o ideal seria, de repente, ele pegar, apertar e contar até 10. Tá? Eu coloquei esse vídeo porque não achei nenhum melhor na internet. Tá? Até se vocês quiserem, residentes, a gente pode produzir esses vídeos, porque acho que está valendo a pena, porque eu não achei nenhum melhor do que esse. Mas vamos continuar o vídeo, porque tirando esse detalhezinho, o restante do vídeo é muito bom. Puxe o ar de forma regular, lenta e profundamente. Contar até 10 antes de soltar o ar é o ideal. Para liberar o segundo jato, mantenha o inalador na posição vertical e espere alguns minutos antes de repetir a operação. Não apresse a inspiração do ar antes de aplicar o produto. Você deve puxar o ar dos pulmões o mais lenta e profundamente possível, ao mesmo tempo que aciona o inalador. Pratique em frente a um espelho para estar seguro no momento de fazer a aplicação. O conjunto inalador-espaçador permite também que se acople uma máscara no bocal do espaçador. Isto facilita a utilização em crianças pequenas e idosos. Após fixar a máscara de inalação no bocal do espaçador, agite vigorosamente várias vezes o conjunto inalador-espaçador. Segure a criança ou quem receberá a inalação abraçando-a. Ajuste a máscara no rosto sem deixar espaço entre ela e a pele. Pressione firmemente o inalador entre o indicador e o polegar da mão esquerda para liberar o aerossol. Imediatamente após, deixe que a pessoa respire normalmente por 5 a 10 vezes. Esse aqui, pessoal, a técnica está excelente dessa parte. A técnica está muito boa. Tá? Lógico que uma questão aqui importante é que a criança não vai ficar paradinha assim, ela vai ficar debatendo. Então, às vezes, se puder fazer em 2 pessoas, é melhor. A mãe tentou abraçar ali de um jeito para tentar segurar a criança. Também é uma boa ideia. Mas, às vezes, principalmente no começo, talvez seja melhor fazer em 2 pessoas para poder, assim, ter uma maior eficácia. Tá? Vamos terminar o vídeo. Cada dose de nebulímetro liberada, faça novamente 5 a 10 respirações em ritmo normal. Se a criança que estiver recebendo a inalação começar a chorar, não se apresse. Deixe-a respirar 5 a 10 vezes pela máscara, mesmo chorando. Uma dica importante. O espaçador pode ser adaptado com garrafas plásticas de 600 ml com o mesmo efeito que os fabricados. Basta fazer um orifício no fundo da garrafa plástica. O espaçador adaptado pode ser usado da mesma forma que o modelo fabricado, seguindo os seguintes passos. Prenda o inalador no espaçador. Agite vigorosamente várias vezes. Segure o inalador na posição vertical. Expulse o ar dos pulmões lentamente até não poder expelir mais o ar. Tire a tampa. Coloque a boca na garrafa de plástico entre os lábios. Pressione firmemente o inalador entre o indicador e o polegar. Puxe o ar de forma regular, lenta e profundamente. Segure a respiração contando até 5. Viu que nesse ele fez certinho, né? Nesse exemplo ele fez certinho. Ele foi, puxou e segurou. É isso que eu estava falando lá na primeira parte, que aí ele fez direitinho. Bom, continuar aqui. Vale lembrar algumas recomendações que garantem o bom funcionamento do seu inalador. Faça a inalação sem pressa. Puxe o ar pela boca e não pelo nariz. Pratique todas as operações da instrução diante de um espelho nas primeiras vezes. Como todos os medicamentos em aerossol, é aconselhável testar o acionamento do inalador antes de usá-lo pela primeira vez, e sempre que o inalador ficar sem uso por uma semana ou mais. Enxague a boca com água ou escove os dentes logo após o uso, caso seu medicamento contenha corticoide. Informe-se com o seu médico sobre este assunto. Limpe o nebulímetro e o espaçador com pano úmido com água morna a cada mês. O nebulímetro é descartável. Jogue fora ao final das doses. O espaçador pode ser lavado com água. Deixe secar sem enxugar, pois melhora a eficácia de uso.
Bom, então era esse o vídeo. Deixa eu voltar para cá. Vamos seguir adiante. Então, antes de eu falar agora do próximo, que é o Montelucasce, só para comentar aqui o que acontece, essa parte da limpeza. Uma coisa que é muito importante é o seguinte: quando eu for limpar o espaçador, a técnica adequada de limpeza é eu pegar uma bacia com água, colocar umas gotinhas de detergente e deixar o espaçador de molho durante um momento, passar um pouquinho ali na água, depois pegar, tirar e deixar secar naturalmente. Eu não devo esfregar nem na hora da limpeza, nem na hora de secar. Por quê? Porque na hora que a gente esfrega, a gente vai tirar a camada de proteção que tem por dentro do espaçador. O detergente ajuda a fazer uma camada de proteção. E o que é a vantagem dessa camada de proteção? Na hora que eu faço a inalação, a medicação não gruda ali. Agora, se eu raspo a parte interna do espaçador, a medicação fica grudada ali e não vai para o paciente. Cria ranhura ali dentro. Então, eu nunca devo esfregar o espaçador. Tá? Então, esse é o jeito adequado. Não preciso passar álcool, não tem que ferver espaçador, muito pelo contrário, de plástico vai derreter, tá? Então, o que tem que fazer é água, umas gotinhas de detergente, vai fazer isso uma vez por semana ou até menos, a depender da condição, tá? E aí o que acontece? Quanto tempo dura um espaçador? O nebulímetro que ele fala é a parte do sprayzinho, acabou, joga fora. O espaçador, na verdade, não tem um prazo de uso, mas quando ele estiver visivelmente deteriorado, é hora de trocar. Tá? E aquilo que eu citei, um espaçador uns 40, 50 reais. Tá? Outra medicação que eu quero citar aqui é o Montelucasce, tá? Que é o inibidor de receptor de leucotrieno. Ele pode ser usado desde os 6 meses de vida. A dose é por faixa de idade, de 6 meses a 5 anos é 4 miligramas, de 6 a 14 são 5, e a partir de 15 anos são 10. Tá? E qualquer recomendação entre 6 meses e 2 anos de idade, o que vai usar é o sachê. O sachê é um envelopinho que vem com os grânulos, que são mastigáveis, que a ideia é jogar na comida e a criança comer aquilo. Tá? Não é para diluir em água ou em suco, nada disso. É para comer os grânulos. A partir dos 2 anos, pode usar o comprimido mastigável, ou então, para os maiores, pode usar o comprimido normal de 4, 5 e 10 miligramas. O nome mais famoso é o Singular, mas tem o Monteler, tem o Piemonte. O preço é de 40 a 70 reais. A eficácia é menor do que o corticoide inalatório e ainda tem a questão dos possíveis efeitos colaterais. A Gina tem, nessa última guideline, se posicionado muito contra o Montelucasce, por descrições de alterações neuropsiquiátricas em pessoas que usaram Montelucasce. Então, de alucinação, insônia, coisas do tipo. E também tem a questão que o Montelucasce não é disponível na rede. Se prescrever, a família tem que comprar. Tem muita família que gosta muito do Montelucasce, muito médico também, porque não tem nada da questão de técnica de inalação. É um comprimido, tem que ser ingerido. Né? Então, essa que é a grande vantagem do Montelucasce. Bom, agora falando do corticoide inalatório com beta-2 de longa, falando das associações. Tá? Vocês vão ver que a associação mais frequente, mais usada, é o formoterol com budesonida. Mas tem formoterol com beclo, tem formoterol com... agora eu não lembro o nome desse, tem mais para frente lá, com a fluticasona, e tem o salmeterol com a fluticasona. Tá? E aí o que acontece? Aqui também é do consenso brasileiro, vai ter as apresentações mais frequentes e os nomes comerciais mais comuns. Então isso vale a pena consultar. E uma coisa que é importante a gente ver nessa tabela, que o mínimo de idade de aprovação dessas medicações é 4 anos de idade, em geral acima de 4 anos. Aquilo que eu já citei na aula anterior, posso prescrever abaixo? É uso off-label, é por sua responsabilidade. Não é uma coisa que a gente vai preconizar para todo mundo, tá? Então, aqui, na verdade, o que acontece? Uma das dificuldades, inclusive, dessas medicações é a questão da forma inalatória, porque a maioria é em pó inalado e eu preciso fazer um esforço inspiratório grande para poder fazer isso. E criança pequena não vai conseguir, então tem impeditivo. Então, dessas, se eu for usar para alguém pequeno, só se for em spray. Não dá para usar de outro dispositivo, mas eu vou falar um pouquinho mais de cada uma delas. A mais famosa, com certeza, é o Alenia.
O Alenia tem esse dispositivo chamado AeroCaps, que eu vou mostrar mais para frente como é que ele funciona. Tá? As apresentações sempre vêm primeiro a dose do formoterol, depois a dose da budesonida. O preço aí entre 70 e 120 reais, mas se preencher corretamente a papelada do alto custo, dá para retirar no alto custo. Eu não vou entrar no mérito nesse vídeo de como faz papelada do alto custo, que isso a gente vê pessoalmente, quando estiver junto. Tá? Mas é esse que é fornecido na rede pública. Tem o Forasec, que também é formoterol com budesonida, igualzinho a Alenia, só é outro nome comercial. E ele tem uma coisinha diferente, é que o formoterol e a budesonida vêm em cápsulas separadas. Então, toda vez que eu tenho que fazer a dose, eu tenho que fazer a dose 2 vezes. Eu tenho que usar o formoterol e depois usar a budesonida. No Alenia já vem os dois juntos na mesma cápsula. Tá? Também é ao redor aí de 100 reais o preço. Aqui o que acontece? Eu quero mostrar para vocês como é que faz com esses dispositivos, então, de pó inalado, que vem a cápsulazinha que você tem que estourar a cápsula e inalar. Vamos lá, então. O Aerolyzer é um dispositivo inalatório com medicamento à base de pó. Ele libera uma dose por vez em cápsulas gelatinosas e é indicado para o tratamento de manutenção ou alívio das crises ou de doenças pulmonares. Existem vários modelos disponíveis no mercado. Todos apresentam o mesmo princípio de funcionamento e modo de uso. Retire a tampa. Segure a base do inalador. Para abrir, levante ou gire o bocal na direção indicada pela seta existente na lateral do bocal. É importante que a cápsula somente seja retirada da embalagem momentos antes do uso do inalador. Coloque o medicamento no compartimento interno na posição horizontal, na base do inalador. Agora, feche o inalador. Pressione completamente os botões laterais ou frontais, dependendo do modelo. Ao pressionar o botão, a cápsula é perfurada. Solte o botão após perfurar. Solte o ar dos pulmões o máximo possível, longe do inalador. Coloque o bocal do inalador na boca e feche os lábios firmemente ao redor dele. Segure o dispositivo pela parte central, sem tocar os botões laterais. Incline levemente a cabeça para baixo. Inspire de maneira rápida e o mais profundamente possível. Você deverá ouvir um som de vibração, pois a cápsula gira no compartimento interno, liberando o medicamento. Segure a respiração contando mentalmente até 10. Pode também contar o tempo levantando pausadamente os dedos da outra mão. Enquanto isso, retire o inalador da boca. Em seguida, respire normalmente. Se não ouvir o ruído da cápsula girando, é porque possivelmente ela está grudada. Neste caso, abra novamente o compartimento interno. Desprenda a cápsula e repita o procedimento. Abra o inalador e verifique se ainda há resíduo de pó na cápsula. Caso ainda tenha ficado pó, repita a operação. Se for prescrita mais de uma dose, repita os procedimentos com uma nova cápsula. Vale lembrar algumas recomendações que garantem o bom funcionamento do seu inalador. Puxe o ar pela boca e não pelo nariz. A cápsula é feita de gelatina e pode se partir em pequenos fragmentos que poderão atingir a boca e a garganta. A gelatina é comestível e não faz mal algum. Da mesma forma, fragmentos de cápsula podem permanecer no fundo do compartimento interno. Estes resíduos deverão ser removidos com o auxílio de uma escovinha ou pincel macio. Enxague a boca com água ou escove os dentes logo após o uso, caso seu medicamento contenha corticoide. Informe-se com seu médico sobre este assunto. Limpe com pano úmido com água morna após remover resíduos. O Aerolyzer ou Aerocaps pode ser reutilizado por até 3 meses, desde que cuidado adequadamente. Bom, então é isso em relação a esse dispositivo. A grande vantagem dele
né, antes de falar aqui dos próximos, é que você consegue olhar lá dentro, abrir e ver se ainda sobrou pozinho ou não. E se sobrou pozinho, ir lá e puxar o ar de novo. Então você consegue fazer isso quantas vezes forem necessárias, né? Então acho que essa que é a grande vantagem. Porque tem alguns dispositivos, como eu vou mostrar agora, que eles não precisam de tanta força para puxar o pó, mas são dispositivos fechados. Se foi ou não foi tudo, eu tenho que contar que a força foi suficiente para poder inalar tudo, tá? Que aquilo, fora de crise, tudo bem, durante uma crise pode ser um pouco mais complicado, considerando que a Gina recomenda usar formoterol como budesonida para crise, por exemplo. Bom, o próximo que eu quero falar, que é o que já está na tela aqui, é o Symbicort, que também é formoterol como budesonida. Vejam que são vários nomes comerciais e todos formoterol como budesonida. Aqui o que acontece? Eu posso ter ele em spray, né, igual tem o de salbutamol, ou pode ter esse dispositivo chamado Turbohaler, que também é um sistema em pó, mas é um sistema em pó fechado. Aqui tem um outro videozinho demonstrando o uso do Turbohaler. Vamos acompanhar. O Turbohaler é um dispositivo inalatório com medicamento à base de pó, com múltiplas doses, indicado para tratamento de manutenção e alívio de doenças pulmonares. Assim que retirar a tampa, verifique se o contador marca o número de doses restantes do produto. Ele mostra o número decrescente de doses de 20 em 20. Cada vez que a base arredondada do inalador é girada, um pequeno clique é ouvido. O contador gira, reduzindo o número de doses. Quando o contador começar a ficar com a cor vermelha, as doses estão no fim. Restam somente 10 doses. O bocal do frasco gira para se adaptar à boca do paciente. Mas quem carrega a dose do produto é a base. E é ela quem deve ser girada quando no momento do uso. Segure o inalador na vertical, no espaço entre o bocal e a base. Gire a base uma vez para a direita e para a esquerda, até ouvir um clique. Somente na primeira vez que for utilizar o produto, gire a base para a direita e para a esquerda, até ouvir 3 cliques. Nas outras vezes, somente um clique carregará a dose. Solte todo o ar dos pulmões antes de colocar o aparelho na boca. Nunca solte o ar dos pulmões com o inalador na boca. Feche bem os lábios em volta do bocal e inspire pela boca o mais forte e profundamente possível. Não mastigue e nem morda o bocal. Segure a respiração por 10 segundos. Pode-se também contar o tempo levantando pausadamente os dedos da outra mão. Tire o inalador da boca antes de soltar o ar dos pulmões. Caso tenha sido prescrita mais uma inalação, repita os passos descritos anteriormente. Se ao fazer o clique a dose não for aspirada, ela continuará dentro do frasco e poderá ser usada. Mas o contador da dose vai marcar como se tivesse sido utilizada. Mesmo que o inalador faça barulho de cheio ao ser agitado, o mostrador de doses todo vermelho indica que não há mais medicamento disponível a ser utilizado. O barulho de cheio vem da substância que mantém seco o medicamento em pó. A quantidade de medicamento liberada em cada inalação é muito pequena, e você pode não sentir gosto ou cheiro ao aspirar. Vale lembrar algumas recomendações que garantem o bom funcionamento do seu inalador. Nunca expire dentro do inalador. Puxe o ar pela boca e não pelo nariz. Não gire a base desnecessariamente. Enxague a boca com água ou escove os dentes logo após o uso, caso seu medicamento contenha corticoide. Informe-se com o seu médico sobre este assunto. Mantenha o inalador Turbohaler sempre seco. Limpe com pano seco. Quando fora de uso, mantenha o dispositivo fechado. O Turbohaler é descartável. Jogue fora ao final das doses. Bom, então esse é o vídeo aqui. Deixa eu voltar para a tela. Acho que ele é bem autoexplicativo em relação ao Turbohaler.
né, aquilo que eu falei, a grande desvantagem dele é que é um sistema fechado. Você não consegue saber se inalou tudo ou não. Mas a força necessária para inalar é bem menor do que o que eu mostrei antes do Alene. Tá? Outra opção que nós temos aqui de formoterol com budesonida ainda é o Vaner. Tá? Ele é em spray e é um spray um pouco diferente. Pode ver que aqui em cima tem um contador de doses. Então você consegue ter controle de quantas doses já foram e quantas doses ainda faltam. Tá? Também tem as apresentações sempre formoterol e depois a budesonida. E o preço também um pouco mais aí de R$100. Outra possibilidade aqui, que é um pouquinho diferente, é o Foster. O Foster é formoterol com beclometasona ao invés de budesonida. Todos que eu tinha mostrado até agora é budesonida, esse é o primeiro com beclo. Se a gente for lembrar lá da aula passada, o que a Gina fala para uso de resgate, de controle ao mesmo tempo, é formoterol ou com budesonida ou com beclo. Os estudos são todos com budesonida, mas só que eles admitem a possibilidade do uso também de beclometasona. Tá? E essa é uma possibilidade aí que é esse Foster. Tá? Que tem esse spray ou tem em pó aqui também. Tá? São esses os dois dispositivos ao redor de uns R$100 por mês. Tem o Lugano. O Lugano é formoterol com fluticasona. A Gina não faz nenhuma referência ao uso de fluticasona com formoterol. Formoterol eles só citam com beclo ou com budesonida. É outro corticoide inalatório, mas só que não é citado oficialmente na Gina. Tá? Também é dispositivo de cápsula, que estoura a cápsula e aspira o pó. E o preço é um pouco até mais barato em relação aos outros que a gente viu até agora. E aí vem o diferente, o que não vem com formoterol, mas o que vem com salmeterol, que é outro beta-2 de longa, que é o Seretide. Tá? Lembrando aquilo que eu já tinha citado na outra aula, que salmeterol é um beta-2 de longa, mas que tem um início de ação lento. Então, ele não deve ser usado como medicação de resgate. O uso do formoterol e só formoterol, seu único beta-2 de longa, que pode ser usado como medicação de resgate, é pela sua característica de ter início de ação rápido. Ele já traz alívio ao paciente assim que é feito, semelhante a um beta-2 de curta, mas só que com uma ação mais prolongada. Tá? Então, essa opção que eu estou mostrando aqui é mais para manutenção, nunca para resgate. Ela tem em spray e tem essa apresentação em discos, que é bem diferentão aí o jeito de fazer, ao redor de uns 100 e poucos reais. E é o último vídeo externo que eu vou mostrar, que é como funciona a apresentação em discos. Vê que o menininho está empolgado aí para fazer. O Discus é um dispositivo inalatório com medicamento à base de pó, com múltiplas doses, indicado para o tratamento regular de longa duração das doenças pulmonares. O inalador Discus contém um mostrador que indica quantas doses ainda restam. Cada vez que a alavanca é acionada, a numeração muda automaticamente. Quando as doses estão acabando, os números 5 a 0 aparecem em vermelho, para alertar que restam apenas algumas doses. Para abrir o inalador Discus e visualizar o bocal, segure com uma das mãos e ponha o polegar da outra mão na parte rebaixada do aparelho. Gire a peça com o polegar até o final do Discus, de forma que o bocal fique totalmente visível. Segure o disco inalador com o bocal voltado para você. Não empurre a alavanca mais de uma vez, pois novas doses serão liberadas e desperdiçadas. Antes de aspirar pela boca, jogue o ar para fora dos pulmões o máximo que puder. Nunca expire dentro do dispositivo. Mantenha a cabeça levemente inclinada para baixo. Coloque o bocal do disco na boca e feche os lábios ao redor dele. Puxe o ar pela boca o mais profundamente e rápido possível, sempre através do dispositivo, nunca pelas narinas. Prenda a respiração contando mentalmente até 10.
Pode-se também contar o tempo levantando pausadamente os dedos da outra mão. Solte o ar dos pulmões lentamente. Para fechar o inalador discos, coloque o polegar na parte rebaixada do aparelho e gire a peça na direção indicada. Ao fechar o disco inalador, você ouvirá um clique e a alavanca voltará para a posição inicial. Caso sejam indicadas 2 inalações consecutivas, o aparelho deve ser fechado e todas as etapas descritas anteriormente devem ser repetidas. Vale lembrar algumas recomendações que garantem o bom funcionamento do seu inalador. Nunca expire dentro do disco inalador. Puxe o ar pela boca e não pelo nariz. Não empurre a alavanca desnecessariamente, pois novas doses serão desperdiçadas. Enxague a boca com água ou escove os dentes logo após o uso, caso seu medicamento contenha corticoide. Seu médico pode dar maiores informações sobre esse assunto. Use pano seco para limpar o inalador. Quando não estiver em uso, mantenha o dispositivo fechado em local seco. Seu disco é descartável. Jogue fora ao final das doses. Bom, então é isso, gente, em relação a esses dispositivos que são os mais diferentes. Agora o restante vai repetir, tá? Então, esses que eu acabei de apresentar aí para vocês, né? Então, a Lênia, Forasec, Symbicort, Vaner, Foster, Lugano e o Seretide. Tá? Então, mostrei todos os dispositivos e aí tem essa tabela lá no guideline da Sociedade Brasileira de Pneumologia que pode ser consultado caso vocês tenham dúvida. Tá? Esses vídeos que eu mostrei todos eu vou deixar na descrição embaixo o link caso vocês queiram ver só o vídeo do dispositivo. Eu falei, o vídeo não é nosso, eu peguei na internet e por isso eu vou deixar o link referenciado embaixo. Existem outras opções que eles até colocam aqui. Por exemplo, tem o Clenil Compositum, que o que ele é? Ele é corticoide inalatório com beta-2 de curta, né? E aí tem isso para fazer em spray ou para fazer em nebulização. Tá? Então, é uma alternativa para aquele passo que a Gina coloca, fazer corticoide inalatório em baixa dose toda vez que for fazer o salbutamol. Dá para fazer assim, dessa forma, então. Tá? Então, por exemplo, o Compositum Spray vem 50 microgramas de Clenil com 100 de salbutamol. Aqui é inalado, então vai vir a dose equivalente, mas na solução para inalação. E existem outros beta-2 de longa, tá? E tem também o anticolinético de longa, que é o Spiriva, que esse eu nem vou entrar no mérito, porque esse nós acreditamos que tem que estar na mão do especialista. Então, o último que eu vou citar é esse, é o Relvar, né? Que o dispositivo de inalação é esse daqui que chama Elipta, também é um tipo de pó inalado, e ele vem com fluticasona com vilanterol. O vilanterol é um beta-2 agonista de ultra longa duração. Tá? Então, essa aqui é a diferença, o tempo é maior ainda. É só isso que vai ter, e aí é possível fazer apenas uma vez ao dia. Por isso que vem 30 doses, porque ele tem uma ação mais prolongada. Bom, é isso. Finalmente chegamos ao final dos vídeos. Tá? Confesso que quando eu comecei a gravar, falei, vou gravar 4 videozinhos, 20 minutos, vai ser rápido. E aí, de repente, o tempo foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí, tivemos vídeos aí para superiores a 1 hora. Vão fazendo com calma, leiam os guidelines, revejam o vídeo se for necessário. E aquilo, o objetivo dessas atividades é didático. Se vocês tiverem qualquer ideia, qualquer sugestão, postem onde o vídeo está, coloquem nos comentários lá ou aqui do vídeo do Google Classroom, preferentemente do Google Classroom que todo mundo lê, e aí a gente vai discutindo ao longo do tempo. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e nos vemos pessoalmente na próxima. Tchau, tchau, pessoal.